Rapaziada, tô aqui com esses dois mestres aqui, ó. Junão, fala um pouquinho que vocês E aí, meu querido, tá com saudade de você? Da arrancada. O Junião é um canal do interior. Da onde? Do interior. Da porta, porteira. Limeira, pra ser Limeirinha. preciso. E temos aqui o Carlos, que é o senhor, quer dizer, CEO. CEO bonito, da... né? Pra falar bonito, hoje em dia é assim, né? É CEO da Ingepó. É o tiozinho, Junão? É o tiozinho. Cara, eu queria fazer uns comentários com vocês aqui, que eu acho que a galera me pergunta muito, e eu acho que a galera de vocês, do mundo da arrancada, também quer saber um pouquinho das diferenças entre o drift e entre a arrancada. E eu tô com dois mestres aqui, o Carlos, sem comentários, engenheiro, o cabeça de tudo, e o Junão, o cara da mão de obra, das mecânicas de acerto também. Eu acho que nada mais, esses dois caras pra gente esclarecer algumas coisas que eu tinha quando eu não entendia muito sobre, e eu acho que todos vocês que estão assistindo aí, é uma grande oportunidade de vocês terem uma base da diferença entre o drift, entre acerto, entre logger, tamanho de turbina, motor, tração. Então, queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Falou de tração, de grip, turbina. Eu vou falar com você então de datalogger. Pode ser? Tá bom? Mas é o seguinte, Junão. Ele também sabe. Sabe pouco, né? Galera, é o seguinte, o Junão, pra quem não sabe aqui, claro que vocês todos conhecem da arrancada, mas do meu mundo lá do drift, o Junão é um cara de Limeira que tá... Quantos anos tá nesse meio, Junão? Eu tô dentro de oficina desde os 10 Desde de 10 idade. anos, mas da arrancada assim Da mesmo. arrancada, cara, com uns 17 anos. Esses dias então, né? Eu tenho 42. E é muito opaleiro esses caras aqui, meu Deus do céu, cara, é tudo six line, como é que fala lá? Não, nós é eclético pra caramba, cara. Apezeiro, então, pelo amor de Deus, né, cara? Mas é o seguinte, uma dúvida que a galera sempre me perguntou, eu acho que vocês que estão assistindo aí, questão do drift. Sabe o que os caras falam sobre o drift? Que todos pensam que o drift tem que ter um carro que não pode ter um grip, não pode ter chão, é um carro que tem que ser solto. Mas eu vou falar pra vocês agora, é muito pelo contrário, é igual a arrancada. Você tem que fazer um carro com chão, tem que ter um grip muito, tipo arrancada. Não deixa de ser uma coisa muito similar, com questões diferentes, sim, mas a galera do drift até pensa que não. O torque, tudo tem que ser. Eu uso o torque o tempo todo, igual nós. Mesma coisa, né? No drift, galera, você tem que ter um torque muito bom, de baixa rotação, se possível, para você ter uma área de torque. Quando você precisa utilizar do carro, você tem como utilizar naquele momento de região baixa ali de RPM. E na arrancada, o que muda? Tem que ter grip, não tem que ter grip? Fala um pouquinho. Não, na arrancada tudo é grip, né? Tudo é que você consegue deslocar, o máximo de potência que você consegue usar para deslocar o carro no menor tempo possível. É o que a galera fala, tem que pôr no chão. Tem que pôr no chão. Não adianta ter 1000 cavalos e 500 voando. Não adianta. Aí joga 500 fora, você tem 500 do mesmo jeito. Carlos, agora fala um pouquinho pra nós, assim, nessa questão do grip. O que o datalogger da arrancada tem de diferença ou não tem de diferença pro drift? O que é o que mais vocês olham na arrancada nessa questão grip? Não vamos falar de potência, não, nem de final, mas vamos falar da questão grip. Você estava falando do grip, né? Tanto no drift como na arrancada. O drift precisa do grip porque você tem a perseguição, né? Então você tem que... É uma arrancada. Você tem que ter grip porque além de você estar extracionando, você precisa chegar próximo do carro que está fugindo de você, ou você precisa fugir do carro que está te perseguindo, né? E a arrancada também, você tem que ter o grip, você tem que fugir do relógio, né? Esse é o perseguição, é relógio. Deixar o relógio te passar, né? Então, claro que são suspensões diferentes, são maneiras diferentes de construir a suspensão, né? O não pode falar muito melhor que eu isso. Mas o datalogger, que foi o que você me perguntou, é essencial para qualquer categoria hoje. Porque é no datalogger que você vai saber se você tem uma pressão de turbo ideal, se você tem um grip ideal na pista, se você tem uma sonda ideal que não vai te dar problema no motor. Né? O datalogger tem muita informação aí. O que a gente mais precisa hoje é de informação, né? Para evoluir, quanto mais informação, vai gerando um método para você fazer datalogger da gente. Da gente mesmo, um método que você vai salvando e vendo quais as melhorias conforme cada informação te dá. E aí, melhorando, é sem fim. Salvando o motor também. Exatamente. Claro. O datalogger que salva o motor, né? Ele te mostra se você tem algum erro de linha de combustível, se tem algum erro de pressão de óleo. Eu acho que nessa questão de salvar o motor, a gente do drift, tipo assim, não vou fazer comparativos, mas vamos falar sobre os dois. Na arrancada, eles andam com muita pressão de turbo hoje. Se você puder falar aqui, não precisa falar o que vocês andam mesmo, mas assim, anda mais do que 4 kg de pressão hoje.
Cara, Depende do carro. depende. Mas Tem. 4, 5 kg de pressão. Agora, vocês imaginam ser um Datalogger e vocês saber como é que tá o carro, com mais de 4 kg de pressão. Assim, o drift, vamos comparar, a gente não anda com mais do que 2 kg de pressão. É raríssimo alguém no drift andando com mais de 2 kg de pressão. Sim. Não precisa pela configuração que a gente monta, pela pista que a gente tem, pela suspensão e o pneu que a gente usa, né? Lá nos Estados Unidos, já falando um pouquinho de lá, no meu BRZ, que a gente anda com gerenciamento em G-Pro lá, inclusive T10.000, o que tem de diferente lá? A gente anda com nitro lá, que aqui no Brasil não precisa, para acender o turbo. Então mas nitro, todo mundo vem, seu carro tem turbo e tem nitro. Todo mundo vem assim, então o carro é muito forte. Cara, Não é por causa da potência. não é por causa da potência. O nitro desliga lá em cima, no nosso caso, né? Aqui não. Aqui eu acredito que quem tá andando com nitro, que tem bastante carro com nitro aqui, uma pergunta já. Tem. Tá, aqui os dois tem nitro. Mas é nitro lá pra cima também. Não, aqui na verdade é justamente Igual a gente. pra inflar a turbina. Depois sai fora. desliga. Então tá na mesma linha do drift, vamos dizer assim. Sim. Mas tem os que mantêm o nitro lá pra cima também. Ou não? Tem também, né? Tem. Mas a diferença é poucas, entende? Quando você fala que Se existe. a gente tivesse necessidade, usaria, entendeu? Tá faltando. Aí, Aí entendeu? coloca. Como é uma corrida no prep dessa aqui, não tem necessidade do nitro, entendeu? Sim. Então, assim, queira ou não queira, são duas categorias extremamente diferentes, mas extremamente iguais no quesito acerto de carro. E extremamente complexa para o preparador, para quem acerta. Se a pessoa que está mexendo aí não tiver um pouco de sabedoria, mínimo de preparo. E eu vou dizer para vocês, como preparador, nós dois fomos aqui, você não deixa de ser um baita de um preparador também, mas desenvolvedor. Infelizmente, a gente tem muito poucas pessoas que procuram saber as informações corretas. Então isso eu vejo aqui no Brasil muita, mas hoje, falando um pouquinho da minha experiência lá nos Estados Unidos, lá é bem igual aqui. Também falta muitas pessoas procurarem saber o que vão fazer, para antes de fazer coisa errada, não querer questionar algo que não é, que ocasionou. Então isso a gente passa muito aqui no Brasil, isso, né? A gente vê aqui no brasileiro, ele tem uma certa dificuldade para coisa nova. Coisa nova, pra coisa exato. diferente, né? Falou tudo, cara. Então, muitas vezes a gente fica um passo atrás de uma tecnologia, um passo atrás de uma preparação de carro, porque sempre funcionou assim, deixa desse jeito, né? É esse que a gente vê bastante no nosso mercado. Isso é verdade. E por isso que muitas equipes se destacam, que é a equipe que vai atrás de informação, a equipe que vai atrás de inovar. Né? Então é isso que Exatamente. É a maior diferença que eu verifico em qualquer categoria. Isso é em qualquer categoria, você falou tudo. Eu acho que a gente que tá no meio, a gente vê muito sobre isso, né? Tirando um pouco o Eric piloto hoje, eu fui preparador, até hoje eu sou, né? Mas eu acabei que não segui a linha de arrancada, fui mais pro lado do drift, mas o Junão tá vivendo isso há anos e são campeão aí direto nas arrancadas, em time da Engie Pro junto com o Junão. E, cara, é surreal isso que você falou agora. A gente consegue ver muito nítido esse tipo de coisa. A pessoa que consegue ir atrás de informações, que tem a cabeça mais aberta para adquirir informações, o cara decola no meio, né? Então, e para todas as categorias. Porque sempre quando você vai inovar, você paga um preço. O preço não é barato. Um preço para você aprender, você pegar o jeito, né, Junão? Quanto tempo, quanta coisa nova, né? Quanta experiência testa e não dá certo, e não dá certo, e não dá certo. Você abre mão de uma etapa da corrida, às vezes 2 etapas da corrida, para lá depois você conseguir resultado, exato. Mas é assim, Às vezes erra também, às vezes volta pra trás, mas tem que tentar o pro, né? Mas aí entra aquele ditado, né? 2 pra trás e o passo vai ser bem grande pra frente. Aquele pra trás você dá um aprendizado, e dali certeza. você vai tomar alguma decisão melhor no futuro, entendeu? Com certeza. Então, assim, no nosso meio são categorias extremamente diferentes, mas eu queria trazer pra vocês aí que estão assistindo esse canal da Engie Pro, que não é diferente no pé da letra. Quando a gente fala de preparação, quando a gente fala de performance, de acerto de carro, de tudo, acaba sendo tudo a mesma coisa. Na tunagem do motor é tudo igual. Só duas coisas. Você precisa de ter tudo no lugar igual, só você vai ter a quebra igual, vai ter tudo igual. Duas coisas diferentes, né, que vocês podem me ajudar aqui a falar isso. O que eu enxergo de diferença da arrancada pro drift na questão mecânica? Vocês andam, comparado com o drift, acho que o momento pior pro motor aqui na arrancada é o quanto de pressão de turbo vocês vão andar, porque é uma coisa que precisa muito aqui. Exatamente. O drift já é o contrário. O drift já é o quanto tempo a gente tem que manter o motor pé no fundo. Porque o uso extremo do carro no drift é muito maior de tempo, né? E vamos dizer assim, fala assim, judiar do motor é muito mais tempo do que a arrancada. Arrancadas dura-se, hoje tá o quê? 10 segundos? Falando da pista maior de 400 metros. Não, ainda bem menos, já tá aqui isso. Tá vendo que eu tô atualizado, né? A diferença é o seguinte, né? Como um
circuito. O drift é como um circuito. Circuito, exato. Você não precisa ter potência, por exemplo, você Extrema. não pode ter potência só com o pé no fundo. Você tem que ter uma potência controlada. Todas De as que regiões, maneira? né? O piloto vai controlar o tanto que ele quer despejar de potência. Diferente da arrancada. A arrancada, quem controla a potência é o preparador. É verdade, tem essa grande diferença no nosso meio também. Tem algumas coisas, que os termais, algum detalhe que tem na injeção, que é pro piloto sentir. E aí é o piloto, mas é o piloto sempre junto com o preparador, né? Exatamente. Eu acho que as diferenças maiores... Não que não dependa da arrancada do piloto. Não, com Senão certeza. também tem... E é tudo muito rápido pra tomar decisão, Quantos segundos né? está hoje? 200 metros. Tem carro andando em 4 segundos médio, tem carro... Conta aí, ó. 1, 2, 3, 4. Acabou a arrancada. Isso aí. Mano, Tem que tomar decisão nesses 4 segundos aí. tomar decisão nos 4 segundos. Às vezes demora 4 segundos pra você pensar. Mano, não é fácil, galera. Eu já fui da arrancada. Junão vai lembrar. O Carlos eu acho que também. Saltinho, cara. Quanto nós ir brincar em saltinho, Junão? Era bom lá. Isso foi em 2000 e só pra relembrar aqui. Nem 2000... existe mais, gente. Não existe. Você nem sabe que foi pista lá. Foi 2005? Foi por aí. 4, 2005. Depois fala que eu sou velho, né? Mas você tá mais velhinho, cara. Você já tá falando isso aí. Eu nem sei quais sou mais pistas que novo, você eu sou viu. mais novo. Era de terra ainda. Mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que a grande diferença... Eu acho que a gente podia depois, se o pessoal da NG Pro aí, balança a câmera aí, se pode. Eu nem perguntei, mas pode, olha lá, viu? Pode, viu? Eu queria mostrar e falar também mais sobre a questão do tamanho de turbina, porque é uma coisa que a gente entrou no detalhe do nitro para encher a turbina. Isso aí eu acho legal, porque a galera fala assim, nossa, que turbina gigante, cara, mas não é o tamanho que vai importar, é a configuração que você está montando ali. E o drift é a mesma coisa. Não deixa, na verdade não é o drift, né? Qualquer projeto, track day, arrancada, drift, circuito, Tem que ver que rally. tem que começar um projeto, você tem que saber aonde você quer chegar, senão Não tem como chegar. começar certo. É, Você vai começar- gastar Porque muito. a turbina, como tudo no motor, tem que ter harmonia com o que você usa. Não adianta você comprar pro Joãozinhos uma turbina tal e você quer colocar Porque no é seu igual carro, dele. e aí você não tem o mesmo motor que ele, não é igual. Sabe aquele ditado, Junão? O Carlos vai saber. Nada mais diferente do que dois motores igual. Tem isso também. Fora isso ainda. Fora isso, né? Imagina diferente ainda. Mas é isso, galera. Então, esse é o papo aqui de agora. Agora, como o câmera deixou, a gente balançou, disse que sim, né? Se a produção deixou, nós vamos falar um pouquinho sobre o que eu queria mostrar e perguntar mais, que é a dúvida que eu sei que muitos têm, tamanho de turbina, comando, que eu acho que isso é interessante para vocês aí também ficar... O que muda pro drift e o que muda pra arrancada? Obrigado mais uma vez, daqui a pouco eu incomodo vocês, hein? Bom, rapaziada, falei pra vocês que eu voltava a incomodar vocês aqui com as nossas dúvidas. Junão é o cara que vai saber tirar essas dúvidas que vocês aí têm. E eu quero falar um pouquinho, sabe sobre o que, Junão? Primeiro fala um oi pra galera de novo. E aí, pessoal, beleza? Aí, ó, viu? Tá virando youtuber famoso, né? Galera, é o seguinte, vamos falar sobre drift e sobre arrancada. Junão, uma pergunta que acredito que todos tenham dúvida. Arrancada, todo mundo sabe, o modo linguajar da arrancada é que anda pendurado na pressão, né? No drift já falei pra vocês que não, mas eu queria tirar uma dúvida sobre o drift comparado com a arrancada. Tamanho de turbina em questão comando. Vou falar um pouquinho sobre o drift. Nossos projetos, galera, para vocês que são da arrancada e não sabem muito sobre o drift, não é o tamanho da turbina que vai ajudar a gente no drift. Muito pelo contrário, Junão. Você sabe que quanto maior o turbo, mais um lag você vai ter dentro do motor. E nós, do drift, tem que ser igual a arrancada. A gente precisa do torque o mais rápido possível para poder ter o controle do carro ali, sem aquele lag, né, que a gente fala. E é o seguinte, vocês podem ver aí, olha o tamanho da turbina desses carros, mano. Literalmente é uma roda 14 aí, ó. Que tamanho é uma turbina dessa, Junão, hoje? Essa aqui é uma 88mm de eixo e aquela da Caravan é uma de 94mm. Ou seja, maior do que essa. Isso, tem 103mm de rotor. 103 mm de rotor. Isso. Aí só pra quem é preparador ou tem uma prévia noção de turbina vai entender o tamanho que é isso. 6 cilindros, Os dois sendo 6 cilindros, né? bloco original, mais Isso. O motor é um 400 mesmo, não tem, 400 mesmo. não tem nada maior, nada. O trabalho feito é num cabeçote, num bom comando mesmo aí. comando grande pra arrebentar. Cara, não é um comando razoavelmente grande. É, né? Perto que vocês vão usar no drift, provavelmente Com certeza. sim. Na verdade, gente, o que acontece? Eu tava trocando ideia com o Junão até fora dos bastidores aí, aliás, nos bastidores, né? E a gente tava comentando sobre nitro e tal, tava tendo uma conversa prévia, a gente já falou até um pouquinho antes sobre isso, mas eu mesmo achava até então
que vocês usavam o nitro para ajudar a encher a turbina e mantinha o nitro lá para cima. Que nesse caso, o nitro gás, aqui nesse caso, é mais porque como o câmbio é automático, ele tem que encher o conversor de torque, entendeu? Esse é um detalhe importante. Isso. Senão fica muito lento o carregamento. E aqui é o que faz a diferença, na minha opinião, do drift para arrancada. Qual é o problema de vocês usar uma turbina grande no carro de drift? Vocês o tempo todo tiram o pé do pedal, devolvem o pé no pedal. Aí a turbina desliga, liga de novo. Aqui a gente usa uma turbina grande, mas a gente tem o two-step para carregar ela. Então a gente, quando larga, a gente faz ela carregar e não tira o pé do acelerador mais na reta. Então, não tem o meio termo, né? A turbina não desliga mais, né? Então mesmo que se a gente for andar na rua, ela vai dar um lag gigante. Não vai ter rua para encher. Você entendeu? Só que assim, como a gente larga com ela inflado por causa que a injeção dá para nós, que é o two-step, o three-step. Então assim, interessante isso. A gente consegue usar um turbo maior que você no drift. Com certeza. Entendeu? No drift vocês não usam isso, vocês têm que tirar o pé do acelerador, dar pé no acelerador, tirar o pé do acelerador, dar o pé do acelerador. E quando faz, desliga a turbina, né? E a gente não tem isso na arrancada. Não. E ó, sabe o que é interessante? Você falou uma coisa legal para vocês. O two-step que o Junão tá comentando, para vocês do nosso meio do drift que não acompanha muito a arrancada, se puder, ô edição, coloca aí uma largada aí dos carros deles aí, ó. Vocês assistiram agora aí o que é o two-step, é encher a turbina para conseguir largar. Agora sabe o que é legal? Você sabe que no mundo inteiro a gente está usando no drift já há um bom tempo, que vem do rally, o anti-lag. O anti-lag, para vocês que não entendem, não deixa de ser um two-step em movimento. Não deixa de ser um two-step em movimento. Como assim? Cara, eu estou fazendo uma comparação simples, tá, Junão? Isso. Mas simula-se a mesma coisa. Nesse momento que o Junão comentou que a gente tira o pé no drift, que o carro gruda no chão de novo, perde a pressão de turbo, a turbina para de virar, ela desacelera. Com o anti-lag, simulando o two-step, ela carrega sozinha, sem deixar a borboleta fechar, retardando o ponto do carro, fazendo todo o gerenciamento. Retardando e engordando. Engordando o carro, fazendo o gerenciamento pro turbo não parar de girar. Então assim, isso se usa muito. Edição, se puder, coloca um anti-lag do Eric aí, ó, eu andando, pra vocês terem uma ideia, que não deixa de ser bem comparativos os dois. Isso. Coloca aí. Vocês acompanharam exatamente o que o Junão falou. É um recurso que no Drift tem, que a Ingepro, a gente desenvolveu lá no começo, uma função específica para o Drift. O anti-lag usa assim várias coisas, né? Sim, claro. Rally, circuito, em outras coisas. E na época a gente desenvolveu um específico para o Drift, da forma que atendesse melhor a gente. Isso facilita muito a nossa vida no Drift, para quem não está usando o nitro. Lembrando também que dá para usar o nitro junto com o anti-lag, né? Dá. Mas é muita coisa, acho que a turbina vai virar vermelha. E acontece, viu? Mas eu acho que é isso. Essas são as maiores dúvidas que a galera tem. São dúvidas diferentes, mas no final da história acaba sendo a mesma coisa. Vocês viram que no contexto geral, as funções são as mesmas para arrancada e pro drift. Configurações diferentes. E o tanto que a injeção dá para nós de possibilidade, né? As infinidades. De usar, de a gente ter esses recursos tecnológicos para a gente fazer o que a gente precisa no carro. Né? E hoje em dia eu acho que assim, é muita tecnologia para pouca mecânica. Tô errado ou não? Não, tá certo. Tô certo, não tô? Tá certo. É muita tecnologia que tem para pouca mecânica. Por que pouca? Cara, 1900 e quanto é esse motor? Ah, o motor do Para é 1950, acho, né? Vocês estão entendendo? Nós estamos no século 21 para mais já. E olha só, realmente é muita. Existem motores muito mais modernos, mais bacana hoje. Sim. Só que assim, a gente não tem tanta acessibilidade a pé, essa coisa. Questão de custo também, né? Que fica um custo muito fora do normal. Normal, exatamente. Mas é isso, galera. Esse é o papo de hoje, falando um pouquinho de turbina, de comando, das diferenças entre um e outro. E no final da história, é como eu falei, sempre acaba sendo a mesma linha de raciocínio. Isso aí. Obrigado, Junão, pelo seu tempo, que aqui o tempo dele é caro. Vai lá brincar com as crianças, que daqui a pouco nós vamos ver o que vai acontecer aí. E boa sorte para todo mundo aqui da equipe, e vamos que vamos.